Assunto de Mulher. Oferecimento Santa Vaidade. Perfumes nacionais e importados. Minhas amigas internautas, olha eu aqui de volta em mais um programa Assunto de Mulher na Web TV São Caetano. Não esqueçam, todas as quartas-feiras, a partir das 3h30 da tarde, eu, doutora Silvia Petrelli, com assuntos sobre o universo feminino. Então não esqueçam, cliquem em contatos pelo Facebook, envie suas perguntas que responderei aqui no programa, não só para mim, como para o nosso convidado. E amigas, não esqueçam, estamos iniciando o mês de setembro, primavera, já estou até com vestido florido a caráter. Então vamos hoje falar sobre um assunto gostoso que nós mulheres para o verão. Então nós já temos que nos preparar para o verão. Estou recebendo aqui para um bate-papo o personal trainer Gabriel Frias. Seja bem-vindo, Gabriel, em meu programa. Eu que agradeço o convite. Gabriel, minhas amigas internautas, gostaria de saber, muitas procuram academia, mais pela saúde ou pela estética? O que você tem recebido mais lá na sua academia? Olha, é difícil responder um pouco essa pergunta por conta que muitas mulheres procuram mais a estética, outras procuram mais a saúde. Vamos dizer 50% para cada situação mesmo propriamente dita, né? E você acha que assim, quais são as modalidades que chamam mais atenção? Porque às vezes algumas gostam da parte de musculação, outras já gostam mais da dança. Quais são as modalidades e o que você indicaria para nossas amigas internautas? Olha, temos várias aulas para poder estar questionando sobre esse assunto. Temos as aulas coreografadas, temos as aulas mais específicas que são as aulas do mini trampolim, temos as aulas que ministram com relação a movimentos de artes marciais, que envolve também essa questão, que não tem contato físico, e a mulherada adora porque gasta muita caloria, e o que elas mais procuram dentro das aulas mesmo em si, de ginástica especificamente, né, é esse lado, onde podem depois consumir qualquer coisa sem dor de cabeça, né, mais em específico. As mulheres procuram sim a musculação, mas por conta de querer ficar definida, digamos, por verão, e ter uma boa saúde e uma boa estética também para esse verão que está chegando aí, no caso, para vocês. Quais são, Gabriel, os exercícios que favorecem até a emagrecer? Que elas gostam muito de saber, às vezes elas querem uma coisa rápida. Sim. O verão está chegando, nós já estamos em setembro, elas têm esses 3 meses para se cuidarem. Então, falando, lógico, um pouco de saúde e até nessa parte para emagrecer, o que você indicaria? Associaria algum exercício? Olha, eu indicaria exatamente uma aula que a gente chama intervalada. Ou seja, fazer um trabalho muscular combinando com um trabalho aeróbio, na esteira, no elíptico, numa bicicleta ergométrica ou até mesmo uma bicicleta de spinning, que tem geralmente nas academias como aula em específico, ou também como propriamente um personal em específico que possa ministrar uma aula mais adequada para o seu cliente em si. O Gabriel, e eu tenho assim um tempo, quanto que você indicaria de atividade física na semana? Quanto tempo eu poderia estar fazendo essa atividade física? O ideal mesmo depende de 3 a 4 vezes por semana, de 1 hora a 1h30 por dia, né? Porque senão o que acaba acontecendo com o seu corpo? Ao invés de você conseguir metabolizar exatamente todo o processo do seu corpo, exatamente por conta dos alimentos que você consome, você vai conseguir estabilizar o seu corpo. A gente chama de catabolização, né? Então, o que acaba acontecendo é exatamente isso. A mulherada quer ficar 3, 4, 5 horas, sendo que não é esse o ideal. Você consegue manter uma atividade de menor intensidade, menos tempo dentro da academia, mas consegue produzir muito melhor as coisas para se fazer. Esse período aula eu ficaria até 1 hora ou eu posso me estender um pouquinho mais? Pode estender um pouquinho mais. Que nem eu falo geralmente para os meus clientes de personal, justamente por conta disso. O seu ideal seria você fazer de 1 hora a 1h30 de trabalho de esforço físico, ou seja, na musculação.
Aí você estende o seu trabalho pós a musculação com uma atividade aeróbia, uma atividade em específica, uma aula de spinning, uma aula do mini trampolim, uma aula que envolve os movimentos das artes marciais, também que não tem esse contato físico que a mulherada ama mesmo, que é onde gasta caloria, né? E é onde elas conseguem envolver e associar exatamente tudo o que o professor pede dentro da aula. E a faixa etária? Na musculação, qual a faixa etária que você indicaria começar a fazer musculação que não afete o desenvolvimento? Isso é uma pergunta muito interessante, porque geralmente as adolescentes com 13, 14 anos já querem começar a fazer atividade física para ficar bonita, para chamar a atenção dos meninos. E não é bem assim, porque elas ainda vão ter o desenvolvimento, ainda vão ter muitas outras coisas, ainda vão ter como desenvolver o corpo delas. Então seria conveniente começar a fazer dos 15 anos em diante. Lógico que com uma autorização médica, sempre com uma autorização médica. Aí, a partir dos 18 anos em diante, já pode fazer esforço sem problema nenhum. Por isso, minhas amigas, acaba que elas passam num clínico geral para poder fazer toda uma avaliação para atividade física. Por isso que pede todos aqueles exames, né? Exatamente. Para indicar ou não atividade, por isso que o Gabriel falou acima dos 15 anos. Gabriel, temos uma pergunta aqui de uma internauta para você. Vamos lá. Luísa de São Caetano gostaria de saber. Eu tenho um pequeno desgaste de cartilagem no joelho. Preciso fortalecer, mas não gosto de musculação. Existe alguma outra opção que não prejudique o meu joelho? Sim, existe. Existem as aulas localizadas, existe um trabalho mais em específico, que daí, no seu caso, seria mais conveniente você trabalhar com uma pessoa do seu lado. Ou seja, um personal trainer mesmo, que daí ele pode direcionar exatamente e focar exatamente no seu problema. Porque daí ele consegue ministrar a aula de acordo com os seus limites que você tem do seu corpo. E para as minhas amigas internautas da terceira idade? Gabriel, o que você indica para elas como atividade física? Existem inúmeras atividades. Exemplo bem clássico das academias são as aulas de hidroginástica, as aulas de pilates, né? Temos as aulas de alongamento também, né? E no caso também, voltando o lado pro personal, que também pode fazer. A pessoa da terceira idade, vamos colocar como melhor idade também nesse aspecto, né? Pode fazer sim com o trabalho de personal, onde ele vai focar exatamente o trabalho específico que a pessoa gostaria de estar fazendo. E a cama elástica, o trampolim, eles dão muito impacto no joelho? Dependendo da aula que você ministra, dependendo do professor que está ministrando a aula, sim. Porque tudo depende da correção que esse profissional vai estar fazendo. Se você tiver um acompanhamento de um profissional que vai chegar perto de você, que vai te aconselhar como fazer melhor, sim, vai dar prejuízo. Porque muitas das vezes o que acontece? Os alunos vão procurar essas aulas justamente por causa disso, por conta da queima calórica, mas esquece da postura, esquece da questão única e exclusiva de um equipamento, que vai dar esse lado pro desequilíbrio, que é onde você comentou, que a cama elástica realmente dá esse problema de desequilíbrio nas pessoas. Vejo, minhas amigas internautas, a importância que tem de estar com o personal trainer para poder orientar vocês nas atividades que vocês possam ou não possam fazer. Exatamente. Né? E com relação a gestantes? O que você indica também para elas estarem fazendo? Eu sempre falo o seguinte, a partir do 3º mês de gestação, elas podem fazer atividade física. Sem problema nenhum. Você também tem alguma restrição, Não alguma tenho coisa? restrição nenhuma com relação a isso. Desde que você tenha exatamente esse acompanhamento do lado do seu médico, você pode fazer sim um acompanhamento também com o personal ou dentro das academias. Lógico que o lado da gestante é muito mais interessante fazer um acompanhamento com o personal. Por quê? Todo mundo fala, mas gestação não é doença. Realmente, não é doença. Gestação é apenas um bem-estar para a mulher, que possa estar fazendo isso daí de uma maneira mais clara, simples e objetiva. As aulas recomendadas nesse caso são as aulas de alongamento, são também as aulas de hidroginástica, como algumas outras aulas que deem redução de impacto.
E aí são todas essas aulas que são mais convenientes para elas estarem fazendo. Gabriel, tem alguma modalidade nova, alguma coisa que elas estão procurando, assim, nesse... Tem várias, tem várias. Tem um famoso que a gente chama de Kangol Jump. Isso, eu queria saber. Que é exatamente as botinhas que tem para ficar saltitando. O que é bom? O que é bom? É para fortalecer a musculatura? Exatamente isso. É para você fortalecer as musculaturas dos membros inferiores. Com relação ao glúteo, muita força abdominal você aplica dentro dessa aula também, tá? E gasto calórico, que é onde a maioria das mulheres procura exatamente isso. Temos também as aulas do mini trampolim, que é no caso a cama elástica que você comentou. Temos aulas também de combat, que é a aula que imita as artes marciais, né, mas não tem contato físico, é onde as mulheres também buscam esse lado. As aulas localizadas, que sempre são tendências na academia, sempre são a procura maior, porque onde elas querem fortalecer a musculatura, onde elas querem deixar o bumbumzinho empinado, deixar a coxa bem torneada, enfim, entre outras aulas mais em específico. Gabriel, realmente a gente vê o resultado. Com certeza. Né? Você começa a trabalhar em cima disso, acaba que a própria pessoa ela fica animada e ela quer continuar fazendo os exercícios, porque vê o resultado, né? Gabriel, temos mais uma pergunta aqui de uma internauta, Márcia de Santo André. Obrigado, Márcia, pela sua pergunta. Minha mãe tem 62 anos e tem muitas dores na coluna. A hidroginástica é uma boa opção para ela? Sim, é uma boa opção sim para ela no caso, porque ajuda a reduzir bastante o impacto. Porque a água, pelo fato de ter uma grande densidade nesse aspecto, ela ajuda nessa redução. Tanto a reduzir o impacto na coluna, quanto também no quadril e muito mais ainda no joelho. Por conta justamente de estar fazendo os movimentos mais dentro da água do que propriamente fora da água. Minhas queridas amigas internautas, vejam, tem para todas as idades, né, Gabriel? Com certeza, isso que não importa, tem né? É o que idade. nós gostamos. Amigas, vamos para um breve intervalo e voltarei logo a seguir com o quadro E aí, doutora? Envie suas perguntas que responderei aqui. Na Santa Vaidade você encontra aromatizadores de ambiente e perfumes para o seu carro. São diversas fragrâncias produzidas com óleos naturais e com base na aromaterapia, além de uma linha completa de perfumes nacionais e importados. Você pode parcelar suas compras em até 4 vezes no cartão e tem convênio com a Aresme. Santa Vaidade, Rua Manuel Coelho, 346, Centro, São Caetano. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá, minhas amigas, estou de volta desse breve intervalo com o quadro E aí, doutora? Vamos agora ver algumas perguntas que eu tenho aqui, que as minhas amigas internautas enviaram para eu responder. Eu gostaria de agradecer a presença sempre de vocês aqui no meu programa. Eu sei que muita gente vem nos assistindo, eu fico feliz. Saibam vocês que são vários assuntos que eu quero falar todas as semanas. Não só sobre saúde, mas beleza, moda, família. Até vocês podem nos enviar algumas coisas que vocês gostariam que eu falasse aqui no programa. Então, minhas amigas, aproveitem e façam suas perguntas. Tem várias perguntas aqui, deixa eu escolher. Solange, obrigada Solange pela sua pergunta, do bairro Barcelona. Gostaria de saber: se mantiver relações sexuais um dia antes do exame ginecológico do Papa Nicolau, haverá alguma alteração no resultado do exame ou ele pode ser realizado mesmo assim? Veja, Solange, o que eu gosto de preconizar
é 3 dias antes de colher o Papa Nicolau, é evitar de ter relação, usar creme vaginal e não estar menstruada. Por quê? Porque ele pode alterar a nossa flora vaginal. Então, eu sempre preconizo realmente a não ter relação antes, porque você pode alterar até nessa coleta do Papa Nicolau e no resultado, tá? Por isso que eu deixo esse período. Marisa de Santo André gostaria de saber, a candidíase pode prejudicar o feto? Veja, Marisa, não. Se estiver gestante, é muito comum a gestante, talvez pela baixa de imunidade, ela realmente ter candidíase. 90% da candidíase é produzida a nível intestinal e ela pode dar como um corrimento parecendo flocos de neve. Deve ser tratado sim durante a gestação, não tem problema nenhum, tá? Procure seu médico obstetra ou seu ginecologista, se tiver nessa fase, tem como tratar. Ele não vai alterar o feto, mas deve tratar sim durante esse período, tá bom? Outra pergunta, vamos ver aqui. Janaína de Diadema. Obrigado, Janaína, pela sua pergunta. O DIU diminui o apetite sexual? Não, Janaína. Nós temos hoje em dia 2 tipos de DIU. O único método contraceptivo que não existe hormônio é o DIU de cobre, tá? Então esse DIU não tem hormônio nenhum. Agora, hoje em dia nós temos um DIU que contém progesterona, que é esse tipo de hormônio. Então assim, às vezes elas podem se queixar em alguns casos de um pouquinho da diminuição da libido, mas é muito pouco. Tá? Então, assim, não tem problema. Tanto um método quanto o outro, eles não vão te alterar. Tem umas que até se acham que até melhora. Por quê? Porque ela fica menos preocupada de engravidar, tá bom? Então, fique tranquila. Temos mais tempo? Maria Tereza de São Caetano gostaria de saber. Obrigado, Marisa, pela sua pergunta. O uso prolongado de contraceptivo hormonal injetável trimestral pode vir a causar infertilidade? Veja, depende do tempo. Se for um tempo muito... Tem gente que às vezes faz uso durante 8, 9 anos. E o que ele faz? Ele bloqueia realmente a menstruação. O que pode ocorrer é voltar essa fertilidade depois que você para de usar o método. Porque às vezes você fica sem menstruar durante 5, 6 meses, que nós chamamos de amenorreia. O que é amenorreia? É a ausência da menstruação. Então esse período pode variar de uma pessoa para cada uma coisa diferente. Às vezes, realmente demora um pouquinho mais tempo para algumas, que às vezes chegam no consultório e falam, doutora, eu parei de fazer uso da injeção já faz 4 meses e não estou menstruando. Não significa que às vezes está grávida. Mas veja, eu sempre indico o seguinte, acabou de usar um tipo de método, seja pílula anticoncepcional, seja esse método trimestral ou mensal, a eficácia acaba quando você para de usar. Então, em alguns casos, como você me perguntou, específico do trimestral, então ele pode ter essa ausência da menstruação, diminui um pouco a fertilidade pelo tempo de uso, tá? Então, fiquem atentas, não deixe de informar o seu médico ginecologista, tá bom? Vamos ver, mais uma pergunta aqui de Priscila. Priscila de São Caetano também, obrigado, Priscila. Lavar os cabelos e andar descalça afeta a menstruação? Pode ser causa de cólicas? Boa pergunta, Priscila, mas assim, isso é mito. Pode lavar a cabeça, pode andar descalça, pode fazer o que quiser que não atrapalha a menstruação. Isso é mito da época das nossas avós, lembra? Tinha muitas coisas, na quarentena não podia tomar banho, não podia lavar a cabeça, durante a menstruação também não. Não, é só mito. Pode andar descalça, pode lavar a cabeça normalmente, tá bom? Agora, voltando com o nosso convidado, Gabriel Frias. Vamos falar um pouquinho, aproveitando, Gabriel, já vem com uma pergunta para você. Juliana de São Caetano, ela gostaria de saber, meu filho tem 13 anos e está acima do peso, existe atividade em academias para ele, pensando que ele ainda é muito novo para fazer musculação? Boa pergunta, Juliana. Sim, é uma ótima pergunta. O que ele poderia estar sendo aconselhado nesse caso? Ele poderia estar fazendo uma aula de natação, uma caminhada simples, tá? Com um direcionamento também, um acompanhamento também de um profissional nesse caso, que seria muito interessante, porque hoje em dia as crianças em si estão sim acima do peso, porque estão comendo de tudo e sem fazer algum tipo de atividade propriamente dita. Aí eu vou falar exatamente como antigamente. Antigamente, os pais colocavam as meninas no balé e os meninos no futebol. Ou propriamente no judô, ou qualquer outro direcionamento para um esporte em específico.
Isso vem declinando bastante, tá? Lógico que os pais têm que começar a colocar na consciência dos filhos que tem que fazer uma atividade física. Não é um esporte de rendimento, é uma atividade física. E é verdade, né, Gabriel, que você falou. Antigamente, nós brincávamos na rua. Quer dizer, hoje em dia as crianças ficam muito na frente do computador, uma vida muito sedentária, né? Exatamente. Até por conta de medo, talvez, de brincar, mas a gente andava muito de bicicleta. Então, assim, isso já até ajudava. Quer dizer, andar de bicicleta era uma maneira de você estar fazendo uma atividade física, né? Exatamente. Então, hoje, com a obesidade infantil, que tem aumentado muito, eu achei muito bacana realmente você focar muito nessa parte dessa faixa etária. Então, não são todos os exercícios que eles possam estar fazendo, né? Não são todos os exercícios, são alguns. Lógico, mais uma vez eu vou enfatizar, seria interessante o acompanhamento de um profissional em específico, tá? No caso que a gente está citando agora, o personal, ou um profissional que esteja podendo acompanhar diretamente na academia, né? Voltado exatamente para o objetivo da criança. Gabriel, me fala um pouquinho agora da dança. Eu adoro dançar, né? Sim. Então, assim, elas têm muita procura? Tem bastante procura, tem bastante procura. Hoje em dia, não tanto quanto antigamente. Porque antigamente, mais uma vez, era voltado para aquele lado do axé, né? Sim. Hoje, muitas das mulheres, no caso, procuram esse lado da dança por causa disso, por causa do street que eu digo, street dance, né? Também procuram para o lado do axé também, mas não tanto focado para esse aspecto. Mas procuram a dança também. Não dança a dois, mas uma dança para poder aliviar o estresse, aliviar também a questão da queima calórica também, que ajuda bastante nisso, e muito mais ainda a diversão propriamente dita. Focando um pouquinho mais agora para o verão, né, que logo estaremos no verão, Sim. Quais são as modalidades que você indicaria para minhas amigas internautas? Musculação, ginástica localizada, aulas de body combat, aulas de power jump, que são umas aulas específicas pré-coreografadas, tá? Que tem uma academia que tem que ser credenciada nesse aspecto. Porque não adianta nada você ir numa academia, não ser credenciada, e o professor não ministrar essa aula perfeitamente como toda academia tem que ter, tá? Seria conveniente, muitas academias terem esse direcionamento, mas infelizmente não temos isso. É o que você falou, é importante, né, Gabriel? Precisa ter uma pessoa que realmente ministre aquilo e saiba o que está te passando, né? O que está fazendo, né? Exatamente. E então agora a procura maior, você acha que assim, as mulheres, o resultado mais rápido, Gabriel, é com a musculação? Infelizmente tá? E tem que ter um acompanhamento de um profissional. Se você quer um resultado rápido, a curto prazo, o personal seria o mais conveniente nesse aspecto, tá? Porque é onde ele vai focar, direcionar exatamente o que você gostaria de fazer. Ah, não, quero perder as gordurinhas localizadas do abdômen, quero perder o meu culote, porque muitas mulheres procuram isso, viu? Não tem jeito. Falar, poxa, professor, eu quero perder o culote que está me incomodando, e essa barriguinha localizada que tem aqui, eu consigo perder? Vai trabalhar mais aquilo, né? Exatamente, ele vai focar exatamente o seu objetivo. Não adianta nada eu chegar e falar para você, hoje eu não vou fazer braço. É o seu objetivo? Não. Então, o profissional tem que focar exatamente o seu objetivo. Não adianta nada ele chegar para você naquele dia, no momento que for do seu treinamento, e falar, hoje eu não vou treinar braço. Esse é o seu objetivo? Depende. Pode ser que sim, como também pode ser que não. Gabriel, o que você orienta antes de alimentação, ou antes e depois do treino? Antes de você treinar, seria conveniente você consumir carboidratos, porque é onde ele vai te dar e ajudar nessa questão da produção de energia dentro do seu corpo, tá? E posteriormente seria mais conveniente as proteínas, que é onde elas vão ajudar exatamente na construção daquilo que você, vamos colocar entre aspas, perdeu, né? Mas não no sentido da gordura, gente, mas sim no sentido das fibras proteicas da sua musculatura, tá? Isso logo em seguida? Você falou proteínas... Terminou, fez atividade física? Não seria logo imediatamente, mas sim, logo uns 15, meia hora depois da sua atividade física, tá bom? Opa, temos mais uma pergunta aqui de uma internauta, Mariana de São Bernardo. Tenho 20 anos e quero ficar com um corpão igual daquelas modelos que nós vemos na TV.
Por onde devo começar? Mariana, tem muita coisa que tem que associar aí também, né? Com Não certeza. é só atividade física, né, Gabriel? Com É certeza. uma boa alimentação, tem muitas outras coisas também, né? E o que é mais interessante é que muitas pessoas falam que assim, quer dizer que eu vou comer mais, eu vou engordar? Não, isso é mito também, tá? Eu vou dizer para vocês assim, se você fizer uma alimentação balanceada, regrada, tudo certinha, tá? Comer de 3 em 3 horas, como muitos dos nutricionistas falam também, você não vai engordar. Você vai ajudar a sua musculatura, vai ajudar a perder exatamente as gorduras indesejadas do seu corpo, entre outras coisas mais também. E, Gabriel, a sensação que a gente tem é que parece que você fica mais pesada porque a musculatura, né? Fortalece Exatamente. a musculatura, você olha assim, você fala, nossa, mas parece que eu engordei. Mas não é, porque no final troca, né? Fala um pouquinho dessa massa. Faz exatamente isso, faz uma transformação. Ou seja, você tem uma massa gorda, no caso, e vai transformar a musculatura. Ou seja, a massa magra. Você faz exatamente essa troca, tá? Mas não quer dizer que você tirou a gordura do seu corpo e colocou massa magra. Não, não é assim que funciona, tá? Você simplesmente está eliminando. Pelo amor de Deus, não fale que você está perdendo, porque tudo que a gente perde, recupera. A gente acha, verdade. Então você está um termo eliminando. errado, né, de falar, tem o termo errado. Exatamente. E você acha que mesmo essa avaliação dentro da academia, eu devo fazê-la novamente depois de a cada 6 meses? Seria o mais interessante, tá? Porque daí a gente consegue exatamente determinar tudo aquilo que você vinha fazendo e também o que pode ser feito futuramente dentro daquela avaliação que você prescreveu no começo do seu treinamento. Então isso é interessante mesmo. Ai, minhas amigas, que pena. Estão me falando aqui que nós não temos mais tempo, passa tão rápido. E já fica aqui o convite para o personal trainer que explanou brilhantemente. Nós queremos ficar bonitas realmente, que o verão está passando tão rápido o ano e o verão logo, logo está chegando. Já estamos no mês maravilhoso, que é o mês das flores, mês da primavera. Então, assim, já fica o convite. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença aqui, Gabriel, e fica o convite para voltar ao meu programa. Eu é que agradeço e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. Assunto de Mulher. Oferecimento Santa Vaidade. Perfumes nacionais e importados.